Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Ganem, eu sou estudante do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Recôncavo, aqui do estado da Bahia. Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre um assunto de relevância e importância, que é o educador. Ele é um mediador dos processos de educação, um profissional multitarefa. Vamos entender um pouco sobre isso. O sistema ao qual nós vivemos, ele exige mais e mais e mais dos trabalhadores, dos profissionais. A cada dia, nós encontramos um sistema onde o profissional de educação vem sendo a cada dia pressionado, desculpe, eu vou fazendo a leitura, certo? Vem sendo pressionado a desenvolver uma série de atividades em nome de um processo de educação com qualidade. Será que esse caminho de sobrecarga realmente favorece a qualidade na educação? Essa é uma pergunta que eu deixo para a gente refletir. Será realmente que esse caminho de sobrecarregar o profissional de educação em nome de um processo de qualidade, será que isso é qualidade? Certo? Bom, vamos lá. Antes de refletir sobre esse questionamento, precisamos entender a essência dos processos de ensino e aprendizagem e suas complexidades. Eu gostaria de fazer uma breve comparação dos processos de aprendizagem com os processos de informações de seus profissionais. Certo? Como assim os processos de informação? Gente, o que acontece? Nós temos um processo muito parecido com o processo de ensino e aprendizagem, que são os processos dos meios de comunicação. Vamos tomar por base um telejornal, certo? Os processos de informação, vamos fazer uma breve análise dele, certo? A qual envolve as tecnologias e os processos. Tecnologia, quando eu falo de tecnologia, eu estou trazendo para você todo tipo de forma de se produzir essa informação para que ela chegue até o seu receptor, certo? Vamos lá. Tomando por base um telejornal de maior audiência no país hoje, para ser publicada uma informação onde ela chegue ao seu receptor de forma clara e entendida, existe uma equipe formada por mais de 90 profissionais. Certo? Vamos pegar uma informação que está nesse momento bombando nas mídias, nos meios de notícia, que é a questão do derramamento de petróleo na costa nordestina do Brasil. Bom, para essa informação chegar a ser vinculada nos telejornais ou nos jornais, ela passa, nesse jornal, por exemplo, de maior audiência no país hoje, ela passa por uma equipe de mais de 90 profissionais. Eu quero que vocês entendam isso, nesse processo de comunicação, porque o processo ele é todo dividido. Nós temos um profissional que faz a pesquisa, nós temos uma equipe de profissional que vai verificar a veracidade daquela notícia, nós temos uma equipe de profissionais para editar essa matéria, certo? Para preparar a parte escrita, certo? De forma que ela seja bem entendida pelo ouvinte e possa ser entendida bem por ele, ok? Nós temos uma outra equipe que vai fazer imagens, fotos, e por aí vai. Então, quer dizer, imagine vocês, é um processo gigantesco para se gerar uma única informação, para levar essa informação até o público. Porém, o sistema atual de educação em nosso país coloca sobre o educador toda a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem em seu todo. Ok? Ela exige uma qualidade desse processo, o que torna-se inviável, pois, como o processo de ensino e aprendizagem necessita de um planejamento, organização prévia, a complexidade da ação pretendida, no envolvimento com as tecnologias. Hoje a gente está falando com relação às tecnologias. Eu não estou dizendo que não tenha que ser utilizadas as tecnologias, muito pelo contrário.
Precisamos usar as tecnologias, porém de forma pensada, organizada. Não adianta você querer que um único profissional seja responsável por todo o processo de produção, certo? De um material, de uma aula, onde vai ser envolvido tecnologia. Esse profissional tem que saber mexer em computador, mexer em celular, fazer edição de imagem, fazer edição de fotos, publicar, saber criar um site. Então, quer dizer, olha a sobrecarga em cima de um único profissional. Mas se você forma uma equipe, como é o que deveria ser, aí você tem sucesso. Compreende? Aí sim você vai ter sucesso. Bom, vamos lá. Precisamos entender que realmente existe uma grande necessidade dos educadores terem as habilidades com as tecnologias. Isso aí é fundamental. O professor tem que ter uma noção básica de informática, tem que ter uma noção básica do uso das tecnologias como celulares, smartphones, certo? Ele precisa saber usar, ele precisa saber gravar, ele precisa fazer um filme, isso ele precisa saber, mas a nível de usuário, não a nível de produtor. Compreende o que eu quero dizer? Bom, porém, mas o sistema passa a exigir desses profissionais, dos professores, um nível avançado onde ele tem que produzir todas as etapas. Nesse momento, que é a parte a falha desse processo, certo? Pois não podemos sobrecarregar ainda mais nossos educadores. É necessário, sim, que este trabalho seja ancorado em equipes de suporte. Assim como as tecnologias precisam ter um papel fundamental para facilitar e tornar mais dinâmico o processo de ensino-aprendizagem. Claro que o processo de ensino-aprendizagem com as tecnologias se torna mais dinâmico, se torna mais prazeroso, os alunos se envolvem mais, facilita. A tecnologia não veio para dificultar, ela veio para facilitar, certo? Porém, eu preciso facilitar, eu não preciso sobrecarregar ainda mais um profissional. Eu vou apresentar para vocês agora um método que vem sendo divulgado no Brasil. Mas esse método vem sendo trabalhado fora do Brasil já há mais de 8 anos, muito mais de 8 anos. Você pesquisarem, vocês vão encontrar falando sobre esse método. Eu não encontrei nada falando desse método em português, mas na Índia, nos Estados Unidos. Então, é um método chamado TPEC, ou TPAC. Esse método afirma que o processo de ensino-aprendizagem deve ser norteado por 3 habilidades, certo? Que nós vamos representar aqui com círculos, ok? O conhecimento tecnológico são habilidades que o professor deve ter, ok? O educador deve ter. Ele fala isso. O educador tem que ter essas 3 habilidades, certo? Vamos lá. Conhecimento tecnológico, conhecimento dos conteúdos que vão ser trabalhados, tem que conhecer o conteúdo, certo? E o conhecimento pedagógico, ou seja, como vai se trabalhar esse conteúdo de forma que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Bom, gente, o que é que eu quero dizer? Vou falar um pouquinho de cada um. Conhecimento tecnológico, esse círculozinho que você está vendo aparecendo aí na sua tela. O que é que ele diz aí? O que é o conhecimento tecnológico? É o conhecimento no uso dos hardwares e dos softwares, ok? Quais são os hardwares? Computadores, smartphones, todo tipo de equipamento. Eu estou falando do equipamento. Software. Um conhecimento básico do software. Por exemplo, os programas, os aplicativos. O professor, ele diz nesse método que o professor tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa habilidade. O que eu não concordo muito, que essa habilidade, para mim, no final eu vou chegar e vou falar para vocês como deve ser feito para de forma com sucesso que funcione, ok? Bom, o segundo círculo, ele fala do conhecimento do conteúdo. Esse método a gente pode aplicar a qualquer forma de aprendizagem, qualquer forma de processo de ensino-aprendizagem, qualquer um deles, ok?
Bom, conhecimento do conteúdo. O que é que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar história do Brasil, descobrimento, achamento do Brasil, certo? Bom, fato. Esse conteúdo, ok? O que vai se trabalhar, eu tenho que saber, como professor, certo? Isso é inerente. Todo professor sabe o que é que ele vai trabalhar em sala de aula. O conteúdo que ele vai trabalhar. Isso aí já é inerente ao profissional, ok? E o conhecimento pedagógico, esse terceiro quadro. Esse terceiro círculo, o conhecimento pedagógico. Como eu vou trabalhar, certo? De forma a qual, certo? Os alunos ou os educandos aprendam ou consigam associar bem o conhecimento sobre o achamento do Brasil ou sobre como fazer um cálculo matemático ou como praticar uma venda, um curso de vendas, certo? Ou como praticar um bom atendimento ao cliente, ou seja, um curso de qualidade no atendimento. Então, o que é que acontece? Como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? A parte pedagógica, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? Quais são os recursos pedagógicos que eu vou utilizar, certo? Como para auxiliar nesse aprendizado, ok? O método pedagógico. Então aí vai. O processo de avaliação. Então tudo isso aí está na parte pedagógica. Bom, aí o que é que acontece? Esses três círculos, eles vão se convergir, gerando habilidades secundárias. Quais seriam essas habilidades secundárias? Bom, vocês vão observar aqui que eu tenho o cruzamento do círculo da habilidade da tecnologia com a habilidade do conhecimento pedagógico, do conteúdo. Ele vai gerar um espaço. Aqui eu digo que eu associei nesse espaço a habilidade da tecnologia com a habilidade do conteúdo, vai me gerar uma terceira habilidade, que seria a habilidade do tecnologia com conhecimento do conteúdo. Do outro lado, a segunda habilidade, eu vou cruzar no terceiro círculo com o primeiro a habilidade de quê? A habilidade pedagógica com a habilidade tecnológica. Ou seja, como é que a tecnologia vai auxiliar no pedagógico? Vai gerar uma habilidade chamada habilidade tecnopedagógica. Bom, a terceira habilidade, essa daqui de baixo, a que vai juntar os círculos das habilidades, ou seja, do conteúdo, com o pedagógico. Ou seja, é a associação dessas duas que vai me gerar a habilidade que eu tenho que trabalhar em sala, certo? O quê? A habilidade do conhecimento pedagógico com a habilidade do conteúdo, que vai gerar a habilidade do conteúdo pedagógico a ser trabalhado com o aluno. Agora, vocês observem que gerou aqui no meio, no centro, está gerando uma quarta habilidade. E o interessante, ela fica no meio de todo o processo. Observe que essa é uma convergência de todas as habilidades. Ou seja, conhecimento pedagógico, com habilidades a serem desenvolvidas com os estudantes ou os educandos, com a parte tecnológica. Esse centro, esse coração, esse central é justamente o TPEC. É aí que está o TPEC, que é a relação entre todos esses conhecimentos para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. O educador, quando ele consegue chegar nesse nível, ele é considerado um educador tecnológico, de acordo com esse método, ok? Porém, agora eu entro e converso com vocês. Eu digo que o professor já traz consigo conhecimento, a habilidade pedagógica. Ele traz consigo a habilidade do conteúdo. Mas muitos ainda não trazem a habilidade tecnológica, que é de tanto do uso da parte hardware com a parte software. Então, como é que eu posso trabalhar essa habilidade? Vamos trabalhar essa primeira habilidade de forma conjunta.
compartilhada, certo? Associada. Você trabalha essa parte. Se você associar esse processo com o auxílio dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, aí você vai conseguir também atingir o TPACK. Porque ele vai acontecer. Quando eu falo dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, eu estou falando dos alunos também, porque eles também têm muito a contribuir dentro desse processo. A sugestão dele, o sentar antes da aula acontecer, por exemplo, a aula que vai acontecer a semana que vem é sobre o seguinte tema. Vamos discutir de como nós vamos associar as tecnologias aqui. O que é que vocês acham? Qual a sugestão de vocês? Vamos criar um blog? Vamos criar um grupo de WhatsApp? Vocês vão se juntar em grupos, vamos fazer filmagem, vamos fazer uma reportagem, vamos produzir um material, vamos fazer um documentário, ou seja, e usando as tecnologias, tanto o hardware quanto o software. Tenha certeza que na sua sala de aula você tem excelentes alunos que já têm e dominam muito bem esses conhecimentos. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Deixar um abraço, pedir desculpa por ser um vídeo... Esse vídeo não está do jeito que eu queria ainda. É um vídeo emergencial, pois faz parte de um trabalho do curso de pós-graduação de tecnologias abertas da Universidade Federal do Recôncavo. Um abraço ao professor Eniel.